Hoje vamos expor disputas secretas, movimentos de bastidores e o preço humano dessa hegemonia. Então já se inscreva no canal, deixe o like e vamos direto para o vídeo. Para entender a hegemonia americana de hoje, precisamos voltar ao século XX. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram tardiamente, em 1917, mas fizeram a diferença. Mobilizaram cerca de 4,7 milhões de soldados, em um país que tinha pouco mais de 103 milhões de habitantes. Nesse mesmo conflito, a Alemanha, com cerca de 65 milhões de habitantes, colocou em campo aproximadamente 13 milhões de soldados. A França, com 39 milhões de pessoas, mobilizou 8,4 milhões. O Reino Unido, incluindo tropas coloniais, enviou 8,9 milhões. A Rússia czarista, ainda antes da Revolução, mobilizou cerca de 12 milhões, numa população de 175 milhões. Entre as guerras, os EUA viveram um período de relativo isolamento, mas mantiveram crescimento econômico e avanços tecnológicos. Na Segunda Guerra Mundial, o cenário mudou radicalmente. Após o ataque a Pearl Harbor, em 1941, os EUA mobilizaram 16,1 milhões de soldados, numa população de 132 milhões. A Alemanha nazista, com cerca de 80 milhões de habitantes, colocou mais de 18 milhões de homens sob armas. A União Soviética, com 190 milhões de habitantes, mobilizou 34 milhões. Um esforço de guerra sem paralelo. O Reino Unido, com 47 milhões de habitantes, enviou 5,9 milhões de soldados. A França, com 42 milhões, mobilizou cerca de 5 milhões antes da queda de 1940. O mais importante, ao final da Segunda Guerra, os EUA não apenas venceram, eles sobreviveram intactos. Enquanto a Europa e a Ásia estavam devastadas, o território americano permaneceu intocado. O país acumulou reservas de ouro gigantescas, um parque industrial intacto e uma máquina militar projetada para atuar em qualquer canto do planeta. Foi nesse momento que nasceram instituições como a ONU, o FMI e o Banco Mundial, moldadas segundo os interesses de Washington. Desde 1945, os Estados Unidos se colocaram como a potência dominante do planeta. Criaram instituições, ditaram regras e moldaram a economia global ao seu favor. Mas em 2025, o jogo mudou. O poder econômico relativo dos EUA despencou em comparação com seu auge no século XX. Hoje, representam cerca de 15% do PIB global em paridade de poder de compra, um número ainda impressionante, mas longe dos quase 40% que detinham no pós-guerra. Documentos desclassificados mostram que Washington sabia dessa tendência desde 2008 e sabia também que manter a hegemonia exigiria novas armas, não apenas tanques ou porta-aviões, mas controle sobre tecnologia, dados e recursos estratégicos raros. Por isso, boa parte dos 800 bilhões de dólares anuais de gastos militares vai para programas de inteligência artificial militar, guerra cibernética e sistemas hipersônicos. O que pouca gente sabe é que parte desse orçamento está camuflada em áreas civis, como pesquisa científica e infraestrutura, mas com aplicação direta para uso militar. Uma prática deliberada para não alarmar a opinião pública nem os aliados. China, o rival número 1. A China é hoje o maior desafio estratégico dos Estados Unidos. Pequim não disputa apenas territórios ou rotas marítimas, disputa o futuro tecnológico e industrial do planeta. Além do projeto Belt and Road, que conecta dezenas de países com infraestrutura financiada por bancos chineses, Pequim mantém bases logísticas secretas em África e no Sudeste Asiático. Muitas são registradas como projetos comerciais, para disfarçar sua verdadeira função, presença militar avançada. E existe um detalhe crucial: 80% das terras raras usadas pela indústria americana vêm da China ou de refinarias que processam minério chinês. Isso significa que, em caso de conflito aberto, Pequim poderia sufocar setores inteiros da economia dos EUA. Nos laboratórios militares chineses, já se testam sistemas de IA capazes de tomar decisões de ataque sem intervenção humana, algo que levanta dilemas éticos profundos e riscos imprevisíveis. Rússia, o poder além do PIB. Com um PIB relativamente pequeno, a Rússia ainda consegue influenciar de forma desproporcional. Como?
controlando cadeias críticas, como o fornecimento de urânio enriquecido usado em usinas ocidentais. No campo militar, mantém estoques nucleares capazes de destruir múltiplas vezes o planeta. E na guerra assimétrica, usa grupos mercenários, como a reconfigurada rede do Wagner, para garantir influência e recursos minerais na África e no Oriente Médio. A aliança pragmática com a China e a resistência frente à OTAN fazem de Moscou um adversário que não pode ser ignorado. Índia, o jogador de dois lados. A Índia cresce rápido, mas não se prende a nenhum bloco. Coopera com os em tecnologia e defesa, ao mesmo tempo em que mantém acordos secretos de petróleo com desconto junto à Rússia até 2030. Seu programa espacial já planeja a exploração de asteroides e até presença no Ártico, um movimento que pode colocá-la em rota de colisão com Washington e Moscou. Alemanha, o poder silencioso. Sem um exército imenso, mas com uma economia de ponta, a Alemanha atrapalha nos bastidores. Pressiona a União Europeia para criar um fundo de defesa independente da OTAN e, discretamente, compra estoques estratégicos de lítio e níquel usando empresas privadas. Se o fornecimento global desses minerais for interrompido, Berlim estará entre as poucas nações prontas para continuar produzindo tecnologia de ponta. Enquanto as potências se movem no tabuleiro global, há um preço humano que raramente aparece nos relatórios. Mais de 2,4 milhões de americanos serviram no Iraque e no Afeganistão. Milhares voltaram com ferimentos graves, visíveis e invisíveis. Transtorno de estresse pós-traumático, depressão profunda e lesões cerebrais traumáticas são comuns. Relatórios internos do Departamento de Assuntos de Veteranos indicam que o índice real de suicídios entre veteranos é pelo menos 50% maior do que o divulgado oficialmente. E a assistência prometida nem sempre chega. Programas de reintegração social sofreram cortes silenciosos desde 2020. Há também o efeito das armas experimentais, como munição de urânio empobrecido, que deixam rastro de doenças crônicas. Um custo que persiste décadas após o fim dos combates. Para muitos veteranos, a sensação é de ter lutado guerras sem propósito claro, um sentimento que mina a confiança na própria nação. Ao norte do planeta, uma ilha gelada guarda um tesouro estratégico. A Groenlândia tem reservas estimadas em 25% das terras raras conhecidas e urânio de altíssima pureza, essenciais para armas, satélites e carros elétricos. Desde a Segunda Guerra, os Estados Unidos mantêm a base aérea de Thule ali, oficialmente para monitorar o Ártico e possíveis lançamentos de mísseis. Mas relatórios recentes indicam que a base já serve como centro de testes de comunicação quântica militar. Em 2023, empresas ligadas ao Pentágono tentaram comprar licenças de mineração por meio de intermediários canadenses. Ao mesmo tempo, empresas chinesas financiaram projetos de infraestrutura na ilha, gerando pressão de Washington sobre a Dinamarca para barrar investimentos de Pequim. O degelo do Ártico abre novas rotas marítimas que encurtam a viagem entre Ásia e Europa em até 40%, tornando o controle da região um prêmio logístico. Mas há um dilema. A exploração mineral ameaça ecossistemas frágeis e comunidades locais, cujo modo de vida pode desaparecer para sempre. Investigações de jornalistas e documentos vazados mostram que corporações gigantes, especialmente das áreas de energia, tecnologia e defesa, têm lugar garantido nas mesas de negociação diplomática. Não é incomum que um CEO de uma fabricante de armamentos ou de um conglomerado de mineração esteja sentado ao lado de um ministro das Relações Exteriores, ajudando a definir políticas que oficialmente seriam de interesse nacional, mas que na prática garantem acesso exclusivo a recursos e contratos bilionários. Um exemplo pouco comentado. Durante negociações comerciais recentes entre países do G7 e nações africanas, cláusulas secretas concediam direitos de exploração mineral por até 40 anos a empresas privadas, em troca de apoio político nas votações da ONU. Nenhum cidadão dos países envolvidos foi informado sobre isso. E há ainda outro campo em que essas potências disputam silenciosamente: a manipulação da informação. Todos os grandes atores, EUA, China, Rússia, União Europeia e Índia, mantêm programas sofisticados de guerra cibernética e influência digital. Essas operações não visam apenas governos rivais, mas também seus próprios cidadãos, com campanhas que moldam percepções sobre segurança, política
e até sobre quem são os inimigos da nação. A tecnologia permite que essa influência seja quase invisível. Redes sociais, motores de busca e até assistentes virtuais podem, sutilmente, priorizar determinados conteúdos ou silenciar outros. O objetivo é claro, garantir que a narrativa oficial seja vista como a única verdade. E tudo isso se conecta ao jogo maior: controlar recursos estratégicos, influenciar alianças e preparar terreno para a próxima geração de conflitos. No fundo, o campo de batalha não é apenas geográfico ou econômico, é também psicológico, cultural e informacional.